colaboradores. Hoje nós temos mais um podcast e eu tenho o prazer de receber aqui eles que são empresários, referência em terceirização de serviços, possuem uma equipe de mais de 60 colaboradores, atuam em 9 cidades aqui do estado de São Paulo. Renato Azevedo e Túlio Azevedo, diretores da Ativa SP. Sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa Isso. noite, né? Dependendo do horário que está Nos assistindo, né? Quem que é o Renato? Pois é, agradeço vocês pelo convite, né? Por estarmos aqui partilhando de ideias, né? Partilhando também conhecimentos e ao mesmo tempo falando de negócios, né? Exato. Tá? Eu sou Renato Azevedo, sou diretor da Ativa SP. A Ativa SP é uma empresa de terceirização de serviço que está no mercado desde 2008, né? Atendendo a vários segmentos, não somente um público direcionado, repartições públicas, mas a todo tipo de nichos de mercado, né? Nós desenvolvemos trabalhos nesses ambientes. Legal. E quem é o Túlio Azevedo? Sou o Túlio Azevedo, sou advogado, empresário. Na Ativa SP eu trabalho mais na parte do financeiro e jurídico, né? Pela minha formação. Como o Renato disse, né? A gente é uma empresa que trabalha no segmento de terceirização de serviços, principalmente parte de limpeza e na parte de segurança com vigias desarmados. Hoje, como você disse também, já temos 60 funcionários, já passamos por muita coisa, né? São 14 anos de empresa, então tem bastante história para ser contada aqui, experiência para ser trocada. Exato. Sou um ouvinte voraz de podcast, já legal. conversou sobre isso outras vezes, né? Eu brinquei que meu carro acho que nem liga se eu não colocar um playlist no podcast ali, porque realmente para mim me ajuda muito, né? Eu espero que a gente possa também, assim, nessa troca de ideia, com total humildade, né? Falando de empresário que tem as suas dificuldades, né? A gente possa ter, assim, uma troca bem legal, que as pessoas que estão ouvindo possam ter bastante insights, que é o que eu tenho o tempo inteiro quando eu estou ouvindo podcast, independente do tema, né? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai contribuir com muita gente. História não vai faltar. E aí aqui no começo eu já vou falar que nas nossas reuniões, posso contar? Pode. Fica à vontade. Nas nossas conversas, nas nossas reuniões, pessoal, o Renato sempre fala assim, ó, eu aprendi isso com o Túlio e com o Renato. Vamos ovular. Né? Que é vai nascendo né? ideia e vai ovulando e vamos pensando e pondo para fora as ideias. Então eu tenho certeza que esse podcast vai render muita ovulação, acho que é a palavra certa. Gente, antes da gente começar pelo bate-papo, eu não posso deixar de apresentar ele, né? O meu parceiro, o sócio do podcast, o sócio da empresa, o Juliano Topan, o contador. Né, que a gente fala lá na empresa. Juliano. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês por ter aceito o convite. É um prazer receber vocês aqui hoje, viu? Sou Juliano, sou contador, trabalho há 15 anos mais ou menos nessa área já. Sou sócio na vida e na empresa Yasmin. E a gente tá aí. A gente tem uma brincadeira, gente, que eu sou sócia do Juliano. Ele tem 50 e eu tenho 50, né? Mas, na verdade, eu tenho 75. Porque eu tenho 50 meu e 25 dele. Então, tem metade do meu. É uma sociedade bem harmônica. E os boatos é que lá na parte pessoal, em casa, quem manda mesmo é a Yasmin. Né? Com certeza. Lógico. É a majoritária. Bom, e em todas as casas são as mulheres que mandam, né? Lá em casa não é diferente, não. Aqui é que ela Aprenda não. Isso. Eu acho que é bom você já começar a aprender. A gente não tem aqui presencialmente, mas a gente tem a Jane também, né? Sim, que é diretora lá da Ativa, que também é que manda no final das contas, né? Quem mais manda, né? Gente, então vamos conversar, vamos contar um pouco da história da Ativa. Como que nasceu a Ativa? Olha, a Ativa, né? Nós começamos ela em 2008, né? Anteriormente a isso aí, eu já vim de uma outra sociedade, uma outra empresa, e por um tempo toquei as duas. Mas chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão, ou uma coisa ou outra, para que eu pudesse realmente me dedicar mais, né? Então, lá atrás, a Ativa começou
com uma parte de serviços mais direcionados a residências. Então, começou com trabalhos de limpeza de sofá, persianas, bancos de carros, enfim, tapetes, né? E com o passar dos anos, nós fomos buscando, né? Através disso aí, dessa ovulação, né? E muito da procura dos clientes, né? Então, já perguntando, pedindo orçamento de serviço, nós não fazíamos, né? Mas, a partir daí, nós começamos a desenvolver outros tipos de trabalhos. Sempre ligado na parte da limpeza, né? Sim. Então, passamos por uma parte também que foi limpeza pós-obra, né? E isso também acabou assim, abrindo um pouco o leque nosso de serviço e contato com outras empresas. Nessa empresa que eu tinha anteriormente, que foi fundada em 93, mais ou menos, foi um período que nós estávamos bastante ligados ao Sebrae. E no Sebrae a gente tinha uma tramitação muito grande, uma troca muito grande. E lá no Sebrae a gente conheceu alguns tipos de curso, né, treinamentos, né, como o Dale Carnegie, que nós fizemos primeira turma, né, eu fiz primeira turma, Empretec também, através disso. Isso aí vai mexendo por dentro, né? Então o bichinho ali do empreendedorismo foi ativado. Foi né? ativado Já lá. tava no sangue ali, né? Então, a partir daí, fomos sempre buscando realmente novos negócios, novos nichos, formas de fazer, conhecimento, né? Através de treinamentos ou mesmo cursos, né? Sim. Feiras, né? De empreendedorismo buscando também. referência no mercado, né? Bebendo de fontes que já estavam empreendendo, que já tinham. E você acha que esse curso do Sebrae foi o que virou a tua chave, que despertou o empreendedor que estava adormecido? Ou você vê na tua história que desde lá de trás já tinha uma veia empreendedora, né? Você vê muita história, né, do empreendedor que já vendia alguma coisa na escola, já negociava com os amigos. Sim. Ou você acha que, não, comigo não tive isso, foi mais depois que realmente eu fiz os cursos que você viu que transformou mesmo, que veio a veia empreendedora assim dentro de você? Eu acho que ela vem lá de trás, realmente aconteceu isso comigo, né? De criança, né, meu avô já vendia raspadinha na frente do Bosque, na Praça Cívica. A gente gostava de estar sempre com ele também. E fazia vassoura, né? Tinha uma rocinha de vassoura, fazia. E eu e meus irmãos, nós saímos vendendo na vizinhança. A vizinhança conhecia a gente. Vendia samambaia, vendia tudo quanto é coisa. Minha mãe fazia lá, pode vender? Pode vender. Dá para vender, vou vender. Então tudo que tinha, que meu avô bolava lá, que tinha de ideia, a gente entrava junto, né? Então já era algo que já era natural lidar com o público, né? Foi isso, exatamente. Então, assim, não ter vergonha, não ter medo, né? Não ter nenhuma restrição a isso aí. Renato, gostava da troca. E por que a limpeza? Porque, assim, eu vou entrar agora numa questão meio polêmica, e a gente pode até depois pontuar, cada um dá opinião, mas a limpeza sempre foi algo mais destinado às mulheres, né? Sim. Foi sempre uma questão da sociedade. As mulheres conduziam mais essa parte da limpeza, né? Você vê, assim, as empresas. E como que o Renato caiu nesse universo da limpeza, né? Do universo que... E eu sei o quanto que você vive isso, né? É algo seu, assim. É algo que tá dentro de você, que você abraçou e que você é muito bom no que você faz. Como que entrou a limpeza? Porque até então... Você falou aí do empreendedorismo, de vender a raspadinha. E como que surgiu a limpeza? A parte da limpeza, assim, pela experiência da outra empresa que eu tinha, que era mais da parte automotiva, mas também era limpeza, embelezamento, né? Então, cristalização de pintura. A partir daí, você vai pegando o gosto, né? De ver as coisas bonitas, coisas realmente limpas, né? Tivemos uma experiência nessa mesma empresa lá anterior, uma parceria no aeroporto, fazíamos polimento em aviões. Olha. Então era uma coisa diferente, então higienização de avião,
Então, isso vai entrando, né? Acho que A satisfação, acaba sendo né? naturalmente, né? Você passa a gostar e olhar até com um olhar mais crítico, né? E olhando ali, que eu posso fazer para melhorar, né? Onde eu posso buscar isso? Sim. Então, isso acabou entrando. Começando ali, então, já na parte de ativo SP, com limpeza de sofá, tapete, essas coisas, entrando depois definitivamente na casa das pessoas, fazendo pós-obra, cuidando de detalhes, né? Aquele piso que foi lindo quando você viu ali quando foi comprar, na hora que você põe no chão lá, tudo sujo, a pessoa, não era isso que eu queria, né? Então eu já comecei a entrar nesse aspecto de eu olhar também, me incomodar, falei, vou limpar esse aqui, isso vai ficar limpo, né? Porque assim, a gente vê aqui, além do propósito que você teve, você chegou na casa das pessoas para fazer um serviço, identificou que tinham vários outros ali. Aí tá o empreendedorismo, para não deixar o dinheiro na mesa, né? De ver o mercado. Também foi bastante assim, questão de oportunidades. Assim, que um cliente já tinha o Renato como referência, né? Na época, a empresa chamava Soft Clean, mas era o Renato, né? Hoje já Ativa tem sua personalidade própria, vamos dizer assim, né? Mas então já tinha o Renato como referência para limpeza e qualidade, né? Porque a partir do momento que ele saiu da CAR, né? Que era a empresa que ele tinha, e foi nessa parte de limpeza de estofados, dentro das casas mesmo, ele foi se especializando nisso. Ele sempre teve essa veia de alguém que busca, enfim, muito curioso, né? E que desenvolve, o Renato desenvolve muitas coisas, né? Cria inovação. Então, a partir daí, ele começou a ser procurado para tudo quanto é tipo de referência, área. né? E muitos desses clientes eram clientes que tinham empresas e tudo mais, e aí foi quando começaram a surgir oportunidades de terceirização, e o Renato viu que o mercado precisava, né, também, assim, tinha espaço no mercado para crescimento, e foi aí que ele foi se desenvolvendo também nessa parte. E quando que foi o despertar de, ok, agora eu sou uma empresa, eu vou precisar, formalizar isso aqui, a Ativa SP vai realmente virar uma empresa? Ou quando que houve ou foi acontecendo naturalmente, e quando você viu, você já tinha funcionário? Na verdade, a questão que sempre acontece com todo autônomo, né? Não sei como é que foi o começo, mas eu tô fazendo, não tenho mais tempo. Agora eu preciso de mais uma pessoa comigo. Preciso de mais 2 pessoas comigo. Como que foi isso aí? Realmente é necessidade, né? A gente não pode abraçar o mundo com as pernas, né? Vamos dizer assim. Mas foi gradativo. O primeiro cliente de nossa terceirização foi uma academia, né? Essa academia eu fiz uma limpeza num apartamento deles, que vieram de São Carlos para cá. Aí fiquei sabendo da academia e falou, vamos precisar de limpeza pós-obra lá também. Você faz? Faço, vamos fazer, né? Então, meio na cara e na coragem, fizemos. Aí, a partir dali, falei, olha, quiser que deixe uma funcionária aqui cuidando para você da academia, nossa, vou precisar. Aí começou a primeira funcionária nossa. E quem era a empresa até essa funcionária? Era você e quem mais? Só você? Começou comigo, depois tive uma pessoa que me ajudava quando tinha muito serviço, né? Na parte da limpeza de sofás, tapetes, essas coisas. Aí começou no pós-obra, reunia algumas pessoas, né? Chamava, conhecia bastante gente, um conhece o outro. Tem alguém que está precisando. Vamos então lá. foi meio informal. Sim. Aí depois de algum tempo isso já foi formalizado, né? Então já pegando, como não dava para eu estar em todos os lugares, acompanhar, então minha parte ficou mais de treinar, acompanhar o início e dar aquela rodada do prato ali, igual o cara no circo, né? Corre aqui, corre ali, vai no outro ali e pondo para girar realmente. Sim. Então aí que começou a parte já mais física, né? Mais a parte empresarial mesmo. Microempreender, né? E aí essa primeira academia, você viu que era um start também para terceirização. Sim, e mesmo nessa academia, né, tinha muitas pessoas que frequentavam lá que eram empresários, então sempre perguntar, você faz tal serviço? Fazemos. Então, a partir daí também fomos para outros clientes por indicação da academia também, que nos ajudou bastante nesse início. E nesse começo,
você como um microempreendedor, eu sei que você, igual você comentou, sobre o Sebrae, sobre buscar conhecimento em feiras, mas qual que foi a sua maior dor, assim, quando você se viu como um dono de empresa? Assim, vixe, agora eu tenho gente aqui para pagar salário, eu preciso fazer gestão, eu preciso treinar essas pessoas. Qual que foi a tua maior dor que você lembra que, nossa, isso aqui me deu medo? Olha, às vezes a gente acaba assim, sonhando grande, mas quando chega a hora de acontecer a coisa, aquela virada lá, realmente dá medo, né? Eu comecei a envolver outras pessoas para dar um suporte para mim também, né? Até mesmo dentro de casa, nossa de casa ali mesmo. Então, tinha hora que tem que todo mundo entrar em campo, não tem dessa, né? Sim. Joga a camisa, tem que entrar e vamos fazer a coisa acontecer. Mas assim, eu precisei investir bastante, estudar bastante, crescer devagar, né? Então, esse foi o primeiro passo e muitos outros vieram. Então, a cada passo que a gente dava, né? A gente ia formatando, crescendo um pouquinho, estruturava novamente a empresa. Então, ela foi feita uma reestruturação várias vezes até chegar no que nós chegamos, né? Tivemos um boom muito grande que foi em 2009, né? Tivemos uma empresa bem grande, né? Que ocupou muito do nosso serviço. Eu tive que me dedicar inteiramente a ela, porque eles atendiam em 14 cidades, né? E eu fui colocando pessoas nessas cidades também aí. Então, ficou bastante corrido. Aí, novamente, estruturando, né? O crescimento veio com a estruturação. Foi um grande aprendizado, né? Então, você fornecer serviço para uma empresa já renomada, né? De grande porte e que depositou a confiança. Então, é a hora que a gente sofre. É um desafio, né? É o desafio do crescimento, né? Sim, crescer exato. dói, realmente, Exato. né? Mas, assim, com isso, né? Com isso, a gente vai criando realmente visões diferentes, até mesmo olhando para o que tem ao lado, né? Tantas empresas crescem, como que elas crescem, né? A curiosidade não pode morrer dentro do empreendedor. Sim. Então, para que você possa crescer, você tem que ter referência. Sim. Igual Apoiamos, você né? falou, Renato, e o Túlio também complementou, crescer dói, né? Sempre terá desafios, né? Sempre terá momentos desafiadores. E teve algum momento desafiador que você pensou em jogar a toalha? Olha, quando a gente está pressionado, a gente pensa em todas as possibilidades, né? Inclusive, você fala, meu Deus do céu, né? Eu entrei nesse turbilhão, tem que sair agora, né? Agora, o que eu faço, né? Mas, assim, eu sempre me tive muito firme e convicção quem eu sou. Eu gosto do desafio, eu não fujo deles, né? Embora seja, às vezes tem que chorar sozinho. Né? Empreendedor é isso aí, às vezes você chora sozinho. Mas a gente tem um dia para chorar, os outros é para levantar e correr. Sim. Então, assim, quando vem a vontade, quando vem aquele desânimo, devido às turbulências mesmo, o mercado, de quando começamos até agora, o mundo virou 1000 vezes, né? E a gente tem que estar, eu tenho que estar realmente antenado, né? Agora, buscando, né, com ajudas, né, dos mais novos, que tem outra pegada, junto à experiência, o conhecimento, com toda essa juventude aí, com coisas novas também. Igual uma vez você também... gente, vou falar várias coisas que o Renato me mencionou. Vou fazer várias menções aqui. Mas uma vez você falou assim pra mim, Yasmin, a gente precisa saber o que a gente não quer. Não quer, exatamente. Que aí a gente já tem resposta para muita coisa ali, né? Quando eu sei o que eu não quero, o que eu não admito, né? O resto fica muito mais fácil de tomar decisões, né? Túlio, eu sei que assim, é uma empresa familiar, tá, pessoal? O Túlio é diretor lá agora na empresa, tal, tem um profissionalismo, mas desde sempre foi filho, né? Acompanhou a batalha, acompanhou a loucura. E você tem memórias dessa época, assim, na tua infância, na tua adolescência, dessa loucura, dessa batalha? Então, essa parte aí da fundação da Ativa, né, e toda essa parte é mais o Renato mesmo deixa ele contar, porque eu tava assistindo isso, mas numa perspectiva de filho ali, acompanhando o pai, né, nessa correria, nessa loucura.
não é fácil, porque principalmente assim, acho que no começo, né, tudo que é grande um dia começou pequeno, né, e esse começo sempre é muito difícil, porque você não tem os recursos necessários para estruturar a empresa. Então, o microempreendedor ali, quem está começando um negócio, ele tem que ter um conhecimento geral, porque não tem como fugir, muitas vezes operacional, né, fazer parte da gestão financeira, a gestão administrativa, conversar com o cliente, conversar com o funcionário, ou às vezes ele mesmo ir lá e praticar, né? Então eu acompanhei isso, realmente é muito desgastante, é difícil de começar um negócio quando você não tem por exemplo, tem que começar com capital próprio, você não é o filho do Elon Musk, você não é filho de não é herdeiro, né? Exato. Então, isso realmente dificulta. Depois até que a gente for desenvolvendo essa história aí, eu vou falar um pouco que isso não é uma regra, a gente não precisa ficar sofrendo, não é legal sofrer, né? E vincular empreender com sofrer. Não acho que é isso, não faz nem sentido a gente empreender se fosse esse, né, o sentido. Mas como o filho ali acompanhando, né, ainda era bem criança mesmo nessa época, eu vi ali meu pai trabalhando muito, a casa sempre cheia de tapete, de essas coisas. E, enfim, aquela coisa. A minha mãe falando, nossa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Muitas pessoas desafiando assim mesmo, né? Assim, será que isso vai dar certo? Né? Mas uma característica que eu sempre disse assim, que o Renato tem muito, ele é muito empreendedor, né? E até mesmo assim, diferenciando do empresário para o empreendedor, né? O empreendedor é aquela pessoa que ela é nato dela, né? Sim. Tem ideias inovadoras, ele o tempo inteiro está pensando. E outra característica, é bem teimosa. Teimosa. Se está fazendo sentido ali, ela tem que persistir. Meu pai é muito persistente. Persistente, isso, agradeço. Não é teimosa, né? Ele é persistente, né? E foi graças a essa persistência que hoje, né, a nossa empresa é familiar, mas todo mundo ali depende dos frutos dessa empresa para a gente seguir a vida e tudo mais, né? Tem uma parte também jurídica que eu levo, né? Tem o escritório, mas hoje eu atuo muito dentro da Ativa, nessa parte estratégica, mas o que eu posso dizer é isso, que eu acompanhei a persistência dele, né? E todas as dificuldades que teve nesse meio do caminho. E isso é bom, né? Que referência boa. Pois é. E assim, lembrar também que nesse meio tempo, hoje a gente está falando de Ativa aqui, mas a Jane empreendeu em outro lugar, né? No mesmo tempo. Né? Então tinha essa A Jane tinha escola, né? Isso, tivemos uma escola. A escola nós tivemos por 29 anos. Só esse pouquinho, só. É só um teste, né? Pois é, as crianças já nasceram na escola e já já era até quase faculdade. Exatamente. Então, assim, já tinha essa experiência lá, a gente trocava muitas ideias, na verdade, também vivia a escola, né? Não somente os meus negócios, mas é tudo um negócio só. Sim. Então, é aquela coisa, cada um tem uma empresa, termos 2 filhos ao mesmo tempo, então é uma ginástica boa, né? Uma ginástica boa, tem que ter coragem, né? Mas a gente vê que tudo valeu a pena. Eu acho que não descarto nada que aconteceu, eu acho que tudo foi por crescimento, né? O sofrimento, mais para crescimento. Sim, foi tudo construído com muito trabalho, né? E persistência, muito amor. Eu amo o que eu faço, essa é a diferença. Essa é a diferença, não né? Penso em outra coisa. É o propósito, saber o propósito. E é muito legal, as empresas de sucesso é porque elas encontraram o propósito e amam o propósito, né? Fazem com excelência. Então, independente de qual nicho, de qual atuação, quando você descobre esse amor, né? Esse propósito, acabou, já era, é sucesso, né? Mas, Renato, agora voltando lá pro começo. Vamos pensar agora no Renato empresário. Como que você encarou a questão da gestão, né? Porque você era muito bom executando, né? Bom com pessoas, bom treinando. E aí, como que foi a questão de cobrar cliente, fatura, pedido, orçamento, agendamento, impostos, abrir CNPJ, e aí? Manter o relacionamento pós-venda, e aí? Como que foi?
Olha, é desdobrar, né? Em muitas coisas, até um certo ponto, eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Chega um ponto que não tinha mais como, né? Então, dividir também em família, né? A Jane cuidando de muitas partes. Na época que o Túlio ainda era menor, mais criança, a Tamara também contribuiu bastante com a gente. Mas nessa caminhada eles foram crescendo, foram observando. Hoje, que a firma está com mais sólida, vamos dizer assim, temos mais ajudas, mais confiança, né? O Túlio já agregou muito com o seu conhecimento. Mas um período foi bastante difícil, né? Realmente, fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue ser bom em tudo. Sim. Houve falhas, né? Enfim, as falhas custam, né? Traz sofrimento, coisa que a gente... Mas isso é um aprendizado, Sim. Né? Para nós, né? Para mim, para a Jane e principalmente para eles, Sim. que acompanhou também de perto isso aí. Então, assim, nada a gente perde. Tudo é Até a dor a gente tem que tirar pontos positivos, né? Exatamente. Onde a gente pisou, não podemos pisar 2 vezes no mesmo erro ali, né? Exato. E muitas vezes a gente acompanhando isso, né? Você não precisa, você aprende com o erro do outro, né? Às vezes Sim. de quem já praticou, né? E o erro, apesar de ser ruim, ninguém gosta de errar, mas é a melhor forma de você aprender. Né? Com o erro que você aprende, não pode errar várias vezes, lógico, pelo mesmo erro, mas com as experiências do Renato, aí eu já vim agregando com isso, né? Com esse histórico e tudo mais, Renato, com a Jane também. Então hoje a gente tem mais tranquilidade para tomar decisões, meio que a gente já prevê os problemas, né? Então a gente já está mais profissional em resolver, né? E conta com especialistas, né? Que isso aí passa, acho que é muito importante entender qual que é o momento da empresa, né? Você olhar para a sua empresa e falar, ó, tá na hora de estruturar a empresa, tá? Eu vou ter que sacrificar um pouco do meu lucro, mas eu preciso estar estruturado. E é quando você precisa procurar ajuda de especialistas, né? A gente é uma empresa de terceirização, ou seja, especializada nas áreas que a gente atua. E a gente também, dentro da nossa gestão, a gente aplica a terceirização. Então, muitas áreas da Ativa, elas são terceirizadas. A gente tem uma gestão muito firme, né? Por essa experiência mesmo, né? De gerir esses fornecedores, trazer eles sempre para perto. A gente sempre tem reuniões, vocês são prova disso, né? Porque a gente é parceiro nos negócios, para que essa pessoa especializada ela tenha total liberdade para aplicar o conhecimento dela dentro da Ativa, né? Isso, fazer a empresa crescer com vários parceiros indiretos, mas que a gente considera como dentro da Ativa mesmo. Né? E é legal você pontuar isso, eu vou até pegar um gancho, Túlio, porque às vezes a gente fica batendo cabeça, né? Muitas vezes, e é legal que, gente, sem rasgar a seda aqui, e a gente tá no papo mesmo, tanto de clientes que a gente prestou consultoria empresarial e financeira para vocês, né? Mas como amigos também, é legal a gente trocar essa ideia, que é uma empresa que a gente sempre teve muita liberdade para conversar, né? Ter trocas, e não é porque são nossos clientes, não, né? Eu quero que vocês compartilhem a experiência de uma forma completa e como impactou, porque isso também pode ser, às vezes, virar a chavinha de alguém que está sofrendo lá do outro lado, né? Sim. E é muito legal ouvir que a gente buscou a ajuda de pessoas especialistas, né? Às vezes a gente fica apagando fogo, querendo dar conta de tudo, sendo que a gente pode chamar alguém para ajudar. E a consultoria financeira, vocês acham que foi algo que contribuiu para o dia a dia de vocês, a implantação de sistemas, que a gente acompanhou também, né, a implantação de sistemas de gestão, de emissão de nota. O que vocês... isso eu estou perguntando, né, como empresária, como para as outras pessoas que estão ouvindo. Como que foi o impacto da consultoria financeira dentro da Ativa? Sim. Então, seguindo, por exemplo, para te responder essa pergunta, seguindo a linha do tempo ali que o Renato está fazendo, então a empresa foi crescendo e se estruturando, mas ainda faltava mesmo um fator de gestão, que acho que isso é normal. A maioria das empresas tem esse tipo de problema no começo, porque, como eu disse, capital limitado, enfim, você tem 2 filhos para criar, você tem, enfim, várias obrigações ali.
A Jane entrou muito nisso também, na parte de administração, né? Mas também sem ter uma formação. Ela é professora, né? Formada em letras, mas não tem uma formação técnica na parte de administração. Então foi ali mesmo aprendendo com a experiência do dia a dia que as coisas foram evoluindo, né? Mas o serviço foi crescendo, Renato muito envolvido na parte de operação, de treinamento, de colocar os supervisores, de colocar as pessoas corretas ali, né, na parte de resolver os problemas operacionais da empresa. E a Jane mais na parte administrativa, departamento pessoal ali, a gente tem uma equipe também de departamento pessoal, mas na época era bem mais limitado, dependia muito mais da Jane, hoje a coisa flui tranquilamente. Enfim, sobrecarregar. Estava muito sobrecarregado, dando resultado, mas você não conseguia ter aquela visão de resultado. Ao mesmo tempo, eu estava na faculdade, estudando muito, fazendo estágio, depois entrei para o escritório, trabalhei por 4 anos no escritório, enfim, voltado mais na parte de meu conhecimento mesmo. A Tamara, jurídico, né? a Tamara, que é minha irmã, que é formada em administração, teve uma oportunidade também, acabou saindo da empresa para agarrar essa oportunidade que ela teve, né, na área dela. E aí a gente se viu assim, tendo resultado, mas sem conseguir enxergar muita coisa. Que parte desse resultado é provisão? Não tinha fundo de investimento para nada, não sabia exatamente qual era o custo do negócio. E aí teve vários acontecimentos ali, né, do dia a dia, teve pandemia no meio desse caminho, então tudo ficou muito turbulento, né? E eu não conseguia realmente ficar dentro da empresa para ter uma visão, ter uma pessoa a mais mesmo, uma cabeça a mais pensando ali, e na administração, na visão financeira e tudo mais, né? Teve até um período que eu me desdobrei ali, fiz um terceiro tempo, porque eu fazia faculdade, trabalhava e ainda também trabalhava na Ativa. A gente montou vários relatórios lá, o Juliano até já conheceu, a gente fez uma planilha muito boa no Excel, que a gente conseguiu ter o controle, mas o abastecimento era complicado, né? E quando eu me desvinculei do escritório para abrir meu próprio escritório e para trabalhar, focar bastante na Ativa, foi quando a gente sentou e falou, ó, não precisamos dar murro em ponta de faca, né? Tem quem já sabe isso, a gente pode contratar, né? Já conhecia a Yasmin e o Juliano já de longa data, né? Profissionalmente conheci a Yasmin em uma empresa que a gente trabalhou conjuntamente. Sim. E aí a gente conversando, vimos que eles estavam com esse serviço de consultoria financeira, chamamos para conversar, né? E foi, sim, fundamental para essa virada de chave, que eu acho que assim, a gente teve mais uma virada de chave para chegar onde a gente está hoje, né? Que a gente está num processo de crescimento, né? Não imaginem que seja algo diferente disso, a gente está aprendendo muito ainda. E aí o primeiro período foi período de formatação de custo, de preço, né? Então a gente foi conversando, né, com um especialista nisso já. Ele foi desenvolvendo muita coisa para já trazer pronto para a gente e explicado. E aí, conversando com ele, a gente fechou um tipo de controle assim, mas também por planilhas, né, de Excel. Aí, passado uns 2 meses, 3 meses, a gente conversando internamente, falou assim, olha, mas eu acho que planilha de Excel a gente está vendo inteligência artificial aí. Enfim, vamos ver se a gente consegue implementar algo que seja mais automático, né? Pensar num sistema, e eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com o Juliano, veio a calhar que a gente teve também uma proposta de um sistema lá, não sei se pode falar o nome. Pode falar. Um sistema que chama OMI, e aí a gente contratou o sistema e o Juliano veio então para passar tudo aquilo que a gente tinha feito na parte de planilhas para o sistema. É um sistema que é bem complexo, fácil de mexer porque ele é bem intuitivo, porém que ele tem muitas funcionalidades. Então para você completo, né? E é onde você tem que calcular o que vale a pena. Vale a pena eu ficar quebrando cabeça aqui tentando aprender essas funcionalidades para, né? Sendo que já tem alguém que tem o conhecimento e pode trazer tudo para mim aqui já organizado. Aí foi por isso que a gente também contratou, né, a Juliana, e a gente conseguiu desenvolver.
Aí depois a gente pode falar também que a gente teve uma parceria comercial, né, para desenvolver um modelo de venda para um serviço específico que a gente começou a trabalhar. Segura, Túlio, que isso aí, gente, é novidade. Eu tenho uma pergunta específica para isso. Não vamos dar spoiler ainda, vamos ainda chegar nessa pauta. Aproveitando aqui, já curte, já comenta, já se inscreve no canal. E se você está assistindo a gente e tem essa mesma dor, trabalha pra caramba, mas não consegue enxergar os seus resultados, tá com dificuldade em controlar suas finanças, já chama a gente, que a gente tem consultoria financeira e a gente atende o Brasil todo. Então já vai lá no nosso Instagram ou já deixa um comentário aqui que nós vamos entrar em contato com vocês. Agora vamos... E fechando só esse ponto que a gente estava falando ali do quanto foi importante, né, a consultoria de vocês, essa parte financeira, eu acho que, puxando a sardinha para o nosso lado também, é terceirização. Sim. Isso que é terceirização, que exatamente o que a gente oferece para os nossos clientes. O cliente ele é de um nicho específico. A gente trabalha com um portfólio de clientes muito diversificado. Desde indústria, clínica, enfim, igreja, tudo que vocês podem imaginar a gente tem de cliente. Esse cliente, por exemplo, que trabalha numa clínica, não tem o conhecimento técnico e a facilidade que a gente tem com limpeza, com gestão das pessoas, dos profissionais de limpeza que fazem esse serviço. Não estão todo ano inovando, indo em feiras, né, pelo Brasil para inovar nessa parte. Então, é muito melhor que o serviço vai ser muito mais produtivo para o cliente contratar uma empresa terceirizada de limpeza ou segurança, que é o nosso ramo, que vai resolver o problema dela e ela vai poder desenvolver o que realmente ela precisa. Uma preocupação, né? Tira tranquilidade. Traz a tranquilidade, né? Focar no seu negócio. Exatamente. Foi isso que a gente fez também com os contadores. Exato. Então, gente, tem aquela questão de comprar tempo também, comprar né? tempo, né? Agora, voltando um pouquinho aqui, vamos para umas polêmicas? Vamos para os cortes? Brincadeiras à parte, mas como que a Ativa lida, tem a visão, né, pensa sobre concorrência? Qual é a visão de vocês sobre esse assunto? É algo polêmico? É algo tranquilo? Que nada a ver? Qual que é a visão de vocês sobre concorrência? Como que vocês pensam nesse ponto, nessa questão concorrência, quando a gente fala de concorrência? Quem entra nessa parte empresarial sempre vai ter concorrência, né? A concorrência, elas vem de todas as formas, né? Mas ela também é algo que pode nos impulsionar a buscar ser melhor, né? Exato. Tem muitos, né? Dentre esses muitos, nós temos que estar tentando, alçando sempre o ponto da pirâmide, né? Sim. Então, assim, crescer. Isso nos traz, assim, mais vontade de melhorar. Sim. Não vejo como algo que vai, por exemplo, nos... incomodar. Não, acho que o mercado é muito aberto, o sol nasceu para todo mundo, cada um tem seu espaço, né? A gente faz o nosso melhor. Sim. Então, assim, e eu acredito, sim, que no longo dessa nossa jornada aqui, a gente tem clientes já há 10 anos com a gente, então prova que o serviço tem qualidade, né? Sim. Empresas grandes que nos convidaram a estar em outras cidades, né? Hoje nós estamos em 9 cidades, onde abrem empreendimentos deles, contam sempre com a Ativa SP. Então o mercado ele é aberto para todos, não vejo isso como um problema. Algo que incomoda. Eu acredito que a concorrência ajuda a aumentar a régua da qualidade, né? Porque você precisa entregar um diferencial para o seu cliente e esse diferencial é onde vai te ajudar a cobrar honorários maiores, aumentar essa régua, né? Sim, com certeza. Sim, o preço não acaba não sendo o principal, né? Sim. O importante é que você entrega. Sim, né? sim. Qualquer coisa que não atinge o objetivo se tornou cara, Sim. por mais barato que seja. Sim. Né? Então, mas assim, desde que o teu produto tem qualidade, você tem o poder de poder cobrar um ticket um pouco maior. Sim. A gente sempre se preocupou muito em fazer a nossa parte, né? A concorrência está aí, é saudável para o desenvolvimento, né? Da atividade mesmo.
Claro que dentro de todos os ramos existe aquela concorrência predatória, mas também que a gente não se preocupa tanto por conta que, por ser uma concorrência predatória, explicando, né, aquela concorrência que não tem como você competir. Por valor mesmo, preço, né? Sim, contra quem, por exemplo, não faz a coisa da forma correta, né, e que não tem um negócio com sustentabilidade. Então, a pessoa muitas vezes joga um preço muito abaixo que a gente conhecendo, né, os custos, todos os custos que envolve, né, a gente sabe que não é possível cumprir, essa empresa vai ter um prazo, né, tanto de existência, né, quanto um prazo dentro desse prospect ou desse cliente, né. Então, a gente nunca teve um problema muito grande assim com concorrência. Na verdade, até dentro do nosso ramo de limpeza, a gente tem parceiros, a gente conversa, né, cada um tem seu método também. Enfim, acho que é um ponto que, para quem tem qualidade, para quem está no mercado buscando sustentabilidade, ou seja, a gente está sempre mais próximo, não tem nada muito diferente, é mais a questão de metodologia mesmo e resultado. Sim, eu acho que a nossa preocupação é maior com o cliente, não com o concorrente. Exato, Sim, exatamente. Então, que é através dele que a gente cresce, que é através dos clientes nós crescemos, né? Muita validação, muita indicação. Muito feedback bom, Feedbacks né? bons, então a gente segue sempre ouvindo mais a voz do cliente do que do concorrente. E como que a Ativa lida com a questão, a gente está falando aqui de qualidade, né, de feedback bom, uma empresa com tantos funcionários, né, a gente manter a qualidade, né, de um serviço que você precisa da dedicação, né, precisa ali do colaborador estar aplicado, tá com a cultura forte da empresa, saber, né, o método da empresa. Como que a Ativa desenvolveu esses métodos, né, assim, não precisa falar exatamente como que, né, o segredo, o método em si, mas quem desenvolveu esses métodos, como que replica, como que foram os processos para que esses funcionários possam levar a qualidade da Ativa, né, possam replicar. Eu acho... são vários pontos, vou falar um deles, depois o Renato vai complementando. Essa parte da manutenção, da gestão de pessoas sempre vai ser um desafio, sempre, cada vez mais, né? Mas é um diferencial também. Quem consegue gerir bem, né, pessoas sai na frente, principalmente nesse ramo onde a gente quase que o nosso produto são pessoas, né? Então, o primeiro passo começa já no recrutamento e seleção. Selecionar uma pessoa com um perfil adequado, né, para cada ambiente, né, seja na parte de vigia, seja na parte de limpeza, né, alguém que tem um perfil para cada tipo de cliente. Às vezes precisa de uma pessoa mais discreta, uma pessoa que faça a coisa com mais detalhe, ou vai precisar de uma pessoa que faça a coisa mais rápida, né, com mais agilidade, mantendo a qualidade. Enfim, então um primeiro ponto seria isso, né? A parte do recrutamento e seleção ser feito de forma que evite problemas futuros, né? Sim. Que a pessoa também fique na empresa um tempo onde a gente consiga desenvolver ela. Né? A gente não simplesmente tem que contratar um profissional, a gente tem que desenvolver ele. Sim, né? exato. Dentro dos valores da empresa, enfim. Fazer ele vestir realmente a camisa. Não é do dia para a noite, né? E a gente precisa... E eu sei que vocês treinam bastante, né? Que você, inclusive, treina, né, Renato? Você treinou lá desde o começo, né? E continua, né? E continua treinando, né? E você vê que, assim, a forma que você treinava os teus colaboradores lá atrás, você vê há muita diferença. Hoje você fala assim, não, ó, isso aqui, hoje eu já tenho produtos que eu não precisava fazer o processo, algum processo que eu fazia lá atrás. Eu já mudei alguma coisa, sabe? Teve coisas que você viu a evolução ao longo do tempo, ou você vê que é muito tradicional ainda, que os treinamentos se manteve, né, muita coisa. Na verdade, assim, os treinamentos eles são parecidos, né? O que muda muito hoje ou seja, a partir de agora tudo muda muito rápido, né? Então, chegar de novos tipos de pisos, hoje vidros muito, né? Em todos os lugares é muito vidro. Coisa que anos atrás não era tanto assim, né? Era algo muito caro, de difícil. Só que acesso, né? Mas hoje é muito comum. Então hoje a gente passa a treinar
conhecer, desenvolver técnicas para que não seja também o trabalho um sofrimento para a funcionária. Sim. Então, o treinamento é para facilitar e manter a qualidade. Então, isso tudo a gente continua acompanhando porque é cíclico, né? Não tem jeito de você falar, olha, tá pronta, vou deixar ela aqui que ela já se vira. Não, a gente vai sempre estar acompanhando. Sempre vai renovando, né? Mantendo um ambiente bom para o colaborador. Sim. Né? Buscando assim inovação. a gente consegue manter, né? Nós temos funcionários na empresa com 10, 11 anos com a gente. Já é precioso isso 8 hoje em dia, anos, né? de 5 anos para cima, tem bastante gente, de 5 anos para cima. Que legal. E depois que entrou na empresa, conheceu a metodologia, passou ali pela integração, onde é pontuado o que a gente espera do funcionário, né? Qual que é a ação dele no cliente, a postura, tudo mais do cliente, encaixou, vai embora. Né? Sim. Pode falar. Não digo que é um processo fácil, né? Hoje as pessoas também mudam bastante frequência de serviço. Mas também quando encontra na empresa aquilo que ela procura, né? Tem que se identificar também, né? Sim. Então, isso aí foi uma parceria de anos, né? Isso que é importante. Cada pessoa ela é única, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Ter paciência, às vezes a pessoa não vai estar num dia bom, tudo mais. Isso a gente tem que ter para ter sucesso com gestão de pessoas. Mas também, muito importante, não só para essa área, né? De manter controlado todos esses funcionários, né? Conforme a Yasmin falou, é também você se dedicar muito aos processos, montar os processos. Então, desde a parte, igual a gente estava dizendo, recrutamento e seleção, integração, treinamentos. A partir do momento que você já conseguiu validar os processos, né, muitas vezes você vai ver que é a pessoa que está sendo o problema. Então, muitas vezes não adianta você ficar tentando mudar processo e não mudar a pessoa. Então, também tem que saber identificar o momento que uma pessoa está destoando da equipe, né, e está tirando a harmonia, né, de uma equipe, de uma empresa, enfim. Então, acho que isso também é um ponto importante. Saber o momento certo de fazer um desligamento, ou de dar uma advertência, ou, enfim, de ter uma postura mais disciplinar, assim, digamos, né? Ter um feeling, né, de poder caminhar ali todo mundo junto. E é um desafio para todo mundo. Imagine vocês, gente, 60 colaboradores, 60 pessoas ali, não é fácil, né? Então, assim, sempre vai ser um desafio. E é importante que, igual vocês falaram, sempre questão de propósito, né? Envolver os funcionários. E agora, pensando em futuro, né? Em projetos, e no que vocês estão pensando aí. Se vai ter lançamento, aí a gente pode até compartilhar. Sim. Que eu e o Túlio já trabalhamos juntos aí em alguns projetos. Eu não sei se ele pode... Eu não posso falar porque eu tô com o contrato assinado. Mas ele pode falar. Então, me conta aí, Túlio, quais são os projetos para o futuro da Ativa SP? Então, a gente continua inovando. O projeto é sempre, assim, crescer, né? Sim. Então, a gente estipulou meta no começo do ano. Graças a Deus, já estamos praticamente batendo a meta. A meta semestral já está 81% concluída. Legal. Uhul! Tem que ter um churrasco, hein? Pois é, merece. Então, seguindo esses planos, né, a gente está bem focado na parte de terceirização, que sempre foi o nosso forte. Estamos com um serviço novo, né, que a gente lançou em fevereiro. A gente lançou um piloto num edifício que é o Plaza Capital, que é onde é a nossa sede também, que é de limpeza de salas comerciais. Isso a gente também está se dedicando bastante para validar esse modelo. Já aprovamos, né, dele, e aí é onde os contadores também entraram numa parte de validação de método. Conforme a gente estava falando da questão de tempo, né, eu não ia ter tempo, se não fosse ajuda, né, dos contadores, para me dedicar 100% a isso. Porque também tem outras funções ali, né? Já conhecer vocês, em vez de contratar uma pessoa, ter que treinar, já sabia que vocês tinham toda a qualificação para isso. Então, a gente validou, fizemos vários testes, né, de vendas. Foi um sucesso esse lançamento que a gente fez, que é um serviço que é muito voltado e bem personalizado para salas comerciais, diferente assim, do que existe no mercado.
E agora a gente já está com um lançamento agendado. Não conta, Túlio. Vou contar. Só se você quiser. A gente está com um lançamento já agendado, uma pré-venda para o mês que vem. Então vou contar, porque o mês que vem já está aí já. Para lançar esse serviço já no Totalité, que é um prédio próximo ao Plaza Capital, que é a nossa sede, né? É onde é a sede dos contadores. Sim. E a gente vai estar fazendo esse lançamento aí, vai ter desconto exclusivo para quem vier pelos contadores. A gente está bem empolgado, bem feliz com essa parte das salas comerciais, mas também seguir todo aquele portfólio de serviço que a gente já tem. Sim, né? legal. Então é isso. Potencializando, né? Exatamente. Inovando, né? Então Isso. é uma empresa, aos meus olhos, tá, gente? É uma empresa inovadora, né? Que preza muito pela qualidade, na experiência do cliente, né? Na agilidade, na otimização de tempo, mas ao mesmo tempo você vê que é uma empresa tradicional, né? Sólida, né? Uma empresa que tem consistência, que tem corpo, né? Sustentabilidade. Então, assim, é um misto de só qualidade. Ó, Renata, fiz o merchan aqui. Isso é muito bom. Aprovado. Pensando agora nessa ovulação, vamos ovular? Vamos Sempre, agora entrar aqui na pauta ovulação. E a ativa daqui 5 anos? O que o Renato e o Túlio pensam daqui 5 anos? Qual que é a visão? Olha, seguir esse caminho que nós viemos já traçando, né? Buscando realmente assim mais e mais conhecimento, já que a gente sabe que o mundo dá voltas mais rápidas, né? Então ser ágeis, importante, né? Da parceria com os contadores, essa parte das informações, né? Nós tínhamos um pouco de dificuldade porque demorava muito para a gente apurar, né? Então hoje a gente consegue apurar mais rápido, modificar e ao mesmo tempo assim tomar decisões, né, com mais segurança. Isso vai nos ajudar bastante, né? Essa mudança aí vem para realmente sim nos colocar à frente. E nossos processos, nossos objetivos é realmente crescer mais na nossa cidade, que nossa região que é grande, né? Sim. E bastante com muito potencial, mas também buscar mercados mais longe também. Né? Hoje nós atendemos outras cidades, São Carlos, estamos em São Carlos, estamos em Araraquara, estamos em Penápolis. É nova empresa, é nove cidades, né, gente? Não dá para ficar lembrando todo mundo. Bastante São lugar. Carlos, Araraquara. Em Ribeirão tem? Barretos, Catanduva. Enfim, bastante. Expandir mais. E vamos crescer ainda mais. Se Deus quiser. Então, para os próximos 5 anos, a gente espera que todos os ouvintes sejam clientes da Ativa. A gente percebe assim que... Eu percebo, no último 1 ano, vamos colocar, a gente teve um crescimento muito bom e bem estruturado e com essa visão de crescimento. A Ativa, ela sempre caminhou muito dentro do correto, né? Dentro da responsabilidade que a gente tem com os nossos clientes. E agora parece que a gente está com uma visão estratégica muito mais apurada. Tá com mais cabeça, tem mais cabeças pensando ali dentro, né? Então, eu acredito que a gente já teve um crescimento muito acelerado dentro desse último ano, comparado, né, a tudo que a gente cresceu até aqui, a gente conseguiu avançar muito bem em 1 ano. Então, daqui 5 anos, eu espero que esteja bem maior a Ativa, que a gente, né, vem aqui de novo, que vocês convidem a gente fazer essa honra, né, de estar aqui para conversar mais um pouco e compartilhar, né, essas experiências que acho... Não precisa esperar os 5 anos, tá? Pode voltar esse ano ainda para compartilhar os resultados. O convite já está próximo, já está feito. E aproximando para o final, pessoal, eu gostaria muito que vocês deixassem um conselho, uma dica, né? Já olha lá para a câmera, já abre o coração, já pensa lá nos empreendedores que estão nos assistindo. Qual que seria a dica e o conselho que vocês dariam para quem está começando ou para quem está empreendendo, que está com dores, né, de gestão ou de crescimento? Vamos lá, Renato.
Olha, o conselho sempre é aquele, nunca desista do teu sonho, né? Busque conhecimento, invista em conhecimento, tenha ao seu lado pessoas capacitadas, né? Ninguém faz nada sozinho, não é uma descoberta minha não, todo mundo já sabe disso aí, né? Então não deixe o sonho morrer por falta de buscar ajuda, né? Nós buscamos o tempo todo, formando parcerias, isso nos ajudou a crescer. Eu acredito que para você que está nos ouvindo também, esse é um dos caminhos. Invista no conhecimento e busque as pessoas certas. Show. Um conselho para algo tão complexo que é empreender, acho que é difícil, né? Mas vou tentar fazer isso, falar só um sem falar dois. Tá. O primeiro conselho seria, né, que é uma frase que eu sempre ouvi do Renato, que é melhor do que a velocidade é você estar na direção correta. Então, olhe a sua rota, vê se você está indo para o lugar correto, né? Às vezes você vai parar para fazer essa análise e não vai saber nem onde você está. Então, se preocupe com isso. Não adianta você simplesmente jogar isso para baixo do tapete. Você tem que ter a visão. Não tem o que você fazer, senão você não vai ter a sustentabilidade que a gente está falando aqui. Vai sempre dar murro em ponta de faca, sempre trabalhar muito e nem sempre ter o resultado que você merece, né? Então, o primeiro ponto que eu falaria seria: mais importante do que a velocidade é você estar na direção correta. A partir do momento que você está ali, é só persistir mesmo, ter disciplina, dedicação, né? E mais um que eu vou fazer aqui, mais um conselho, não romantizar essa questão do empreendedor nasceu para sofrer. Eu acho que isso não faz sentido. Por que eu vou empreender, então, se o empreendedor só sofre? Eu acho que a gente ouviu uma história aqui do Renato que é a história, que é a realidade de muitos brasileiros aí, né? Que você tem que começar na raça mesmo, só com essa mentalidade empreendedora, e errando, acertando, e aos poucos você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo e adquirindo experiência. Mas tem muitas pessoas capacitadas que podem te ajudar a acelerar isso, né? Para você pular certas etapas, aprendendo com o erro de outras pessoas, né? Que já passaram por isso, né? Que podem te ajudar. Então, investir em desenvolvimento profissional e ser um empresário, e essa que é o ponto, ser empresário profissional. A gente vê muitas pessoas desanimando dentro do empreendedorismo, com a questão de eu prefiro ser CLT, assim, não te desmerecendo, cada pessoa tem seu perfil, né? Mas eu prefiro tirar umas férias por ano ali, porque o empresário não tira férias. Eu acho que isso não é realidade, não é mentira, não é verdade. Porque com planejamento você pode tirar 2 férias por ano, né? Sempre reconhecendo qual que é o seu momento, né? Sim. Às vezes você vai estar numa fase que ainda não vai dar para fazer isso, mas com planejamento, não é o nosso caso, né? Deixando claro, mas é o nosso planejamento, que no futuro a gente consiga atingir todos os nossos objetivos pessoais através de um bom planejamento, de uma boa administração e gestão no negócio. Caraca, gente, a gente deveria pagar para receber conselhos assim, né? Então, gente, como a gente não precisa pagar, tá? Só dá um curtir aí no vídeo, já comenta, já compartilha com os amigos, já se inscreve no nosso canal. É um grande prazer, gratidão por vocês terem vindo, muito obrigada. Vocês sabem que, assim, a gente tem um carinho muito grande por vocês, pela Ativa. A gente sabe o tanto que vocês são batalhadores, são honestos, né? Assim, honestos quando eu digo no sentido, né, da palavra, mas também na questão de que vocês aplicam aquilo que vocês falam, né? É coerente. Então, muito obrigada por ter compartilhado conosco a história de vocês. As portas sempre estarão abertas. Conte sempre com a gente, viu? Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. A gente que agradece, né? Na verdade, queria parabenizar vocês pela iniciativa. Achei muito bacana. Eu estava conversando com o Renato antes de vir aqui. A gente não chegou lá ainda para estar falando ou dando conselho, mas ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar nada. Então, eu acredito que o que a gente contou aqui da nossa vivência, né? O Renato com muito tempo de experiência, eu trilhando aí esse caminho, né?
Cabeça branca. Acredito que possa ter gerado alguns insights para algumas pessoas, ainda que a gente não tenha chegado lá, a gente está junto nessa e vamos compartilhando experiências. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Foi um prazer estar aqui. Passou rápido, né? Passou rápido, você viu? Nem doeu. Mas foi muito bom, muito bom. Agradeço muito mesmo. Também desejo sucesso a vocês em todos os campos, né? Que a gente possa estar novamente falando mais sobre empreendedorismo e outros assuntos também. Gente, se sair o churrasco dos resultados do semestre, eu vou compartilhar lá no Instagram, tá? Então já segue a gente lá no Instagram. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar aqui e até o próximo podcast.